Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Joete Baca e hoje falaremos sobre o afropolitanismo. O que é o afropolitanismo? Eu penso que essa interrogação surge não só pelas doutrinas que surgiram muito antes dessa própria denominação do afropolitismo, como é o caso do panafricanismo, da negritude, do afrocentrismo. Todas essas teorias velam por uma identidade não só racial, como uma identidade nacional, que fecham completamente o homem africano em si para descobrir a sua própria essência, pertencendo não apenas nas suas próprias culturas, mas seus hábitos. Isso traz novamente um fechamento por completo da própria sociedade africana, não uma abertura ao mundo real. Porque combater diversas teorias que foram conduzidas ao longo dos descobrimentos, depois da colonização, através de um fechamento total, também traz certas consequências. Porque nós podemos aqui falar do panafricanismo, essa mesma teoria que surge no princípio do século XX, em 1900, pelos grandes advogados Williams, Dubois, esses grandes teóricos, para poderem ver também o contributo que os africanos fizeram no mundo, mas nesse sentido pensar completamente das grandes influências que esses povos que foram arrastados, levados para o mundo afora, de como eles construíram a sua própria identidade, a sua própria nacionalidade, dos seus elementos culturais que se perderam ao longo dos tempos e que eles não seriam apenas um povo sem cultura, mas tinham uma história muito grande para contar na realidade do mundo, e que esses povos africanos que foram espalhados durante a escravatura, durante a expansão colonial, também têm a sua própria identidade nacional, uma própria identidade, a sua própria cultura, os seus próprios hábitos. Essas teorias do panafricanismo vão se complementar com as teorias da negritude que vão ser desenvolvidas a partir do século XX também, mas nos anos 1950 para cima, isto é, durante as grandes guerras coloniais para a libertação desses próprios países africanos. E temos aqui algumas pessoas importantes dessa mesma teoria, que é o Aimé Césaire, o Leopoldo Sédar Senghor, que traz não só um certo orgulho para a palavra negro, que foi desconstruída completamente do seu significado, que seria um sinal de vergonha, de uma forma de descaracterização total. E essa teoria da negritude vai dar como um orgulho de ser negro, africano, que pertence a certas culturas, certos hábitos, mas tudo isso vai fechar-se numa questão de afrocentrismo, que essas teorias velam no afrocentrismo, velam-se num voltar para si, para constituir uma nova identidade. E essas próprias teorias vão ser não só menos inclusivas perante os outros africanos que existem, porque quando é composta essas próprias teorias, esquecemos por completo as pessoas que vão emigrar, que têm descendentes, são frutos do quarto, terceiro grau de descendentes, que não têm muita ligação, principalmente com o continente africano. Eles são denominados esses mesmos cidadãos daqueles países, porque nós podemos aqui pensar como o afropolitanismo vai surgir como uma forma de resposta a esses mesmos cenários, porque nós, africanos, somos povos que foram espalhados por todos os cantos do mundo. E com a globalização, muito mais. Muitas pessoas saíram da sua própria terra para poderem ir desenvolver vários hábitos culturais diferentes em diferentes cantos do mundo. E o continente africano não é apenas composto por negros, também temos muitas pessoas de várias etnias diferentes, várias cores. Podemos aqui falar do exemplo da África do Norte, que é composto com diversas culturas, principalmente uma cultura mais romana, depois uma mistura com cultura árabe, os mouros, que fizeram parte daquela mesma influência que formaram essa África do Norte, muito diferente da África Banto, aqui que estamos aqui a falar da África subsaariana. E isso devemos não só competir para nós conseguirmos trazer uma nova visão do mundo, porque o afropolitano não é mais esse sujeito que é fechado na sua própria raça, nem fechado na sua própria cultura, mas que embarca para os novos desafios, que procura não só trazer e moldar a si próprio consoante as influências que ele vai recebendo ao longo da sua própria estadia neste mundo. Quando a Taya Selasi escreve seu artigo Bye Bye Barbar, vai procurar demonstrar como o afropolitano, esse mesmo sujeito que está tanto inserido nas cidades urbanas como africanas e que procura não só
a albergar várias características diferentes e ser um ser multicultural, multilinguístico, com várias influências diversas, que sabe se inserir dentro da própria localidade, que está espalhado não apenas nas Américas, na Europa, na Ásia, mas também que pode se encontrar dentro do próprio continente africano, porque o continente africano é vasto e rico, com vários países diversos, e essa mesma circulação de pessoas pode fazer com que as diversas influências que esses próprios africanos vão receber possam construir uma nova identidade, mas que não esteja inserido completamente através da sua cor da pele ou da sua pertença a um território, porque os ascendentes podem reclamar uma terra, um país, e os descendentes que nasceram fora dessa mesma realidade, desse mesmo continente africano, como devem se sentir inseridos dentro deste mesmo mundo, onde nasce no imperativo que são seres nascidos num país totalmente diferente dos seus pais, mas que são obrigados a ter uma certa cultura, certos hábitos dos seus próprios pais, porque os pais sentem uma saudade imensa da sua própria terra e conseguem transmitir essa mesma alegria de ser, pertencer e ser africano. Nesta mesma luta, não só a Taya Selassie vai poder escrever sobre o afropolitano, mas também o Achille Mbembe, quando escreve o seu próprio artigo do afropolitanismo, esse mesmo conjunto de ideias, para também desconstruir essas ideias que foram construídas através do panafricanismo, da negritude, que ele vê como essas ideias afrocentristas, que se fecham numa só teoria para poder albergar esses mesmos constitutos do ser africano, que vão fazer parte de uma identidade coletiva, e que esse é um erro que a Achille Mbembe também vê nisso. É necessário abrirmos que nós somos seres lançados para realidades, não somos seres fechados, que diversas características que nós podemos adquirir ao longo dos nossos tempos poderão fazer parte da nossa própria cultura. E não é proibido fazer parte. Por isso que o afropolitano, esse ser também lançado para ir, para ser um ser existencial que exista, que completa não só elementos culturais, tanto africanos como europeus, como americanos, asiáticos em si, da Oceania, para fazerem parte de si próprio, mas tendo sempre em vista que ele é um ser do mundo, não só um cidadão, é um ser africano no mundo. Esse ser africano no mundo leva-nos certas características fundamentais que a Taya Selassie escreve como uma questão de uma identidade cultural, uma identidade nacional, uma identidade racial. Então, nessa mesma circunstância, devemos não só albergar todos que fazem parte dessa mesma nacionalidade, dessa mesma vontade de pertencer a uma cultura africana. Por isso que eu penso que o afropolitano, e nesse mesmo conjunto da linguagem do afropolitanismo, traz não só uma perspectiva de pensarmos o que é ser africano no século XXI, o que é ser negro no século XXI. Será que a nossa forma de ser neste próprio mundo vai de acordo com as teorias que foram traçadas ao longo dos descobrimentos, essas mesmas teorias racistas, onde devemos redescobrir e fazer parte dessa mesma sociedade, dessa mesma humanidade que está aí em construção? Será que devemos nos fechar em nós próprios, construir uma teoria completamente diferente do problema da identidade que foi construída dentro do Ocidente? Porque essas todas as perspectivas que nós trazemos aqui é para pensarmos o ser africano que vai além desse fechamento que foi desconstruído por completo durante a escravatura, durante a colonização, durante o processo de assimilação. Então, por isso, fazer parte do afropolitano é fazer parte de um mundo em construção e fazer parte de uma sociedade em construção que se alberga não só para construir diferentes pontos de vista, mas para trazer o que nós podemos que pensar de que a forma correta de ser africano, que isso não só alberga abrir-se ao mundo e saber que um dia nós temos uma história para ser contada, temos nossa própria cultura, mas não faz mal abraçar uma cultura completamente diferente para fazer mais parte da nossa própria existência. Por isso que a Taya Selassie, no seu artigo Bye Bye Barbar, e o Achille Mbembe, no seu artigo Afropolitanismo, vão traçar as novas formas de ser africano, de um afropolitano, que não é um ser cidadão, mas é um ser no mundo, um ser lançado no mundo, que deve albergar várias culturas, com seus descendentes, ascendentes, que vão se transformar novamente, que vão albergar essa mesma construção da sua própria identidade, não só histórica, narrativa, pessoal, mas que se completa com as outras influências que vão recebendo ao longo dos tempos. Então, por favor,
se inscrevam no canal, dão um like e comentam aqui um bocadinho sobre este mesmo tema. O que vocês acham do afropolitanismo? Então, daqui é o Jovete, muito obrigado e até a próxima.